Eita. Uma pessoa tá aqui que eu bato aí. Vamos ficar de pé para dar início ao estudo da palavra dessa segunda-feira. Oremos. Gracíssimo Deus, Pai das luzes, Pai do amor e de todo entendimento. Senhor Deus, nós entramos em Tua presença, Senhor, primeiro te agradecemos, em nome de Jesus, por chegar até aqui, Senhor, por este dia. Bendito Deus, eu peço que o Senhor guie os nossos corações e a nossa mente, Senhor. Nos guie para que possa entender a Tua palavra, Senhor, que seja tudo conforme o Teu Espírito, Senhor. No nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Podeis sentar. Hoje nós vamos dar início ao estudo do Evangelho de Marcos. Nós vamos ter 4 semanas do Evangelho de Marcos. Hoje será uma introdução. Hoje nós vamos começar com a introdução, mas nós continuaremos na próxima segunda o estudo do Evangelho de Marcos. A gente tinha planejado outro, não foi? Lembra? Mas Deus me guiou para Marcos e a gente faz conforme Deus quer. Deus nos guiou para que nós estudemos neste mês e neste outro o Evangelho de Marcos, certo? Aqui serão os temas que nós vamos estudar esta noite. O autor de Marcos fora da Bíblia. Quem é Marcos, o autor desse Evangelho que leva o seu nome? Aqui o companheiro de Pedro, a superação do autor deste livro. E o texto de Marcos, vou falar um pouquinho sobre esse texto. E o que esse Evangelho revela. As características desse texto. Ele apresenta Jesus como servo e rei. Nós vamos estudar, esse aqui será os temas desta noite. Primeiro, eu gostaria de começar de uma forma diferente. De onde é que surgiu? Quem é que disse primeiro que Marcos foi o autor? De onde é que vem essa autoria? Quem é que atesta essa autoria do Evangelho de Marcos? Fora da Bíblia. Quando nós vamos estudar o Evangelho de Marcos, a sua autoria fora da Bíblia, como assim fora da Bíblia? Porque a Bíblia dá algumas indicações, ou seja, o Evangelho de Marcos dá algumas indicações de quem escreveu. Mas eu gostaria de começar fora da Bíblia. De onde é que vem a tradição? E por que dizem que foi este Marcos, o Marcos, companheiro do apóstolo Paulo, que escreveu este Evangelho? O primeiro homem a falar, a atestar a autoria de Marcos foi Papias. Irmão, quem é Papias? Papias é o bispo, foi o bispo de Herápolis. Onde fica isso? O bispo de Herápolis. Onde fica hoje é a Turquia. Papias, ele atesta que Marcos escreveu este livro. Mas para ele dizer que Marcos escreveu este livro, ele precisou saber, ele precisou conhecer de onde vem isto, e de onde é que ele tirou isto, de onde foi que veio, de onde foi que ele soube. Papias, que nasceu no ano 60 e morreu no ano 130, Papias é considerado um pai da igreja, um padre apostólico, ou seja, um pai apostólico. E por
que apostólico? Porque ele veio logo após os apóstolos. Papias, se você for analisar a data de nascimento dele, ele está bem próximo dos apóstolos. Ele nasceu quando os apóstolos ainda estavam vivos. Mas onde é que Papias tirou esse testemunho? Irineu de Laio. Irineu de Laio foi pai da igreja. Irineu de Laio, ele é conhecido por sua obra contra as heresias. Que obra é essa? Que obra é essa? Nesta obra, Irineu, ele cita Papias. Um pouquinho mais para frente, Eusébio de Cesareia, ele escreveu uma obra chamada História Eclesiástica. Esta obra narra o início, desde o período dos apóstolos, de onde vem a tradição, desde o período dos apóstolos até a época dele, ou seja, até o ano 300 e 320. E nessa obra, Eusébio, ele diz que Marcos, segundo Papias, ele diz que Marcos foi intérprete de Pedro, escreveu fielmente, embora desonradamente, tudo que é guardado. Ele vai dizer que Papias, ele recebeu essa informação do presbítero João. Esse presbítero João não é o apóstolo João. Este presbítero João é quem passa a informação para Papias. Papias vai dizer, olha, eu ouvi do presbítero. Se Papias, que nasceu no ano 60, disse que ouviu dos presbíteros, dos que vieram antes dele, que Marcos escreveu, eu posso confiar que sim. E por que eu posso confiar que sim? Porque ele nasceu bem próximo. E ele disse que recebeu essa informação de quem conviveu com os apóstolos. Ele recebeu essa informação de quem conviveu com os primeiros discípulos, ali na época dos apóstolos. Ele diz, olha, Marcos foi intérprete de Pedro. O presbítero dizia isso. Marcos foi intérprete de Pedro. Ele escreveu tudo o que recordava. Ele escreveu tudo que Pedro falou para ele de uma forma não organizada, mas ele escreveu tudo que Pedro falou conforme a lembrança que ele tinha, que Pedro tinha falado. Então, fora da Bíblia, fora do próprio Evangelho de Marcos, nós temos essa testemunha. Essa testemunha chamada Papias. Certo? Qual foi o motivo agora? Nós havíamos combinado em estudar a doutrina de Deus, o Estudo de Deus. Verdade. Mas Deus me levou para Marcos. E por que para Marcos? Porque, acredito eu, Deus quer agora discípulos. Glória a Deus. Deus quer discípulos. Amém. Por isso que nós estamos voltando para o Porque o autor estudo não está enganado. de Marcos, certo? Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Nós começamos por fora da Bíblia. Fora da Bíblia. O que é que o Evangelho de Marcos foi escrito, por quem é que foi escrito, mas fora da Bíblia? Onde é que nós encontramos as provas que me digam que este Evangelho foi escrito de fato por Marcos? Fora da Bíblia. Então, como eu disse já, Papias, ele foi um bispo de Herápolis, onde fica hoje a Turquia. Ele disse que recebeu o testemunho do presbítero, ou seja, que o presbítero que viveu
Papias disse que Marcos foi quem escreveu este evangelho, e Marcos foi o intérprete de Pedro. Mas quem é Marcos? Quem é esse homem que escreveu esse evangelho? Como eu disse, as Escrituras nos dão algumas indicações e revela quem é esse homem. É como se fosse um quebra-cabeça. Nós vamos montando as peças. E tudo vai se encaixando no seu devido lugar. A tradição diz que foi de Marcos. E a Bíblia diz também, e a Bíblia também fala de Marcos. Primeiro, Marcos foi um cristão. Marcos foi filho de Maria. Se alguém puder abrir o versículo capítulo 12 de Atos, versículo 12. Nós vamos ter algumas informações de quem é Marcos. 12, é? É. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Pronto, nós já temos uma informação de quem é Marcos. Marcos é filho de Maria. Veja bem, a casa de Maria era a sede da igreja do início. As pessoas, a igreja se reunia na casa de Maria, que é mãe de João, chamado Marcos. Alguns teólogos vão dizer que foi nessa casa onde aconteceu o Pentecostes, lá no capítulo 2. Certo? Mas voltando para Marcos. Marcos também foi primo de Barnabé. Se alguém puder abrir Colossenses, capítulo 4, nós vamos ter mais informações desse Marcos. Colossenses Colossenses 4. 10. Quem achar 4 mesmo? Porque também já assim o fazes para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortai-os, porém, aqui ainda nisto aumentai cada vez mais. Vamos lá. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos tenho mandado, para que andeis honestamente e para que os que estão de fora e não necessitais de coisa alguma. Nossa, como eu tenho assim. Errou. Colossenses 4, 10, sabe? Não, errei. Foi eu. Colossenses 4, 10. 4, né? 4:10, pode ler, irmão. Eu que errei. Está no Tessalonicenses. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. E Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca do qual recebestes mandamento. Se ele for convosco, recebei. Pronto. Esse Colossenses capítulo 4, versículo 10 vai dizer que Marcos é primo de Barnabé. Sobrinho. Ele é primo de Barnabé. Nós sabemos que Barnabé ele foi companheiro do apóstolo Paulo em algumas missões, não é isso? Na primeira viagem missionária, esse jovem Barnabé, esse jovem Marcos, ele vai com o apóstolo Paulo e o próprio Barnabé para a missão. Só que Atos vai dizer que Marcos, ele desiste. Ele desiste lá na Panfilha. Marcos, ele desiste. Por que Marcos, ele desistiu naquela primeira missão? Uns vão dizer que ele desistiu porque para a região onde eles iam
Ele desistiu dessa missão porque ele quis voltar para Jerusalém para ficar com a mãe dele. Certo? Mas a questão é que esse jovem ele desistiu da missão. Esse jovem ele abandonou o apóstolo Paulo e o seu primo Barnabé nessa primeira viagem missionária. Lá no capítulo 13, versículo 13 de Atos, nós encontramos isso. Na segunda viagem, Barnabé quer levar o primo, mas Paulo não aceita. É isso? Veja bem, Marcos, ele desistiu na primeira viagem. Na segunda viagem, Barnabé quer levar Marcos, mas o apóstolo Paulo diz, olha, ele não vai não. O negócio aqui é sério. Nós precisamos de pessoas, de homens, de mulheres que vão, que não tenham medo. O apóstolo Paulo tinha um receio de, olha, no momento que eles mais precisar, João Marcos, olha, desistir de novo. Então, o que é que acontece? Barnabé insiste. Paulo não aceita e os dois se separam. Paulo segue sua segunda viagem missionária e leva Silas. Um pouquinho mais para frente, a gente vê que as cadeias tremem. Silas era um homem de fé, né? Aí você vai ver que Marcos, que há uma evolução na história de Marcos. Você vai ver que ele vai se tornar um homem de fé também. Deus trabalha devagarzinho. Nós que tentamos apressar. Sabe? Nós às vezes precisamos ser um pouquinho igual a Barnabé. Barnabé quis levar o primo. Ele disse, olha, Paulo, vamos levá-lo. Ele era jovem. Mas agora ele está disposto, ele quer ir, Paulo diz não. Eu sei que a rixa estava entre os dois, que eles se separam. Barnabé leva Marcos, Paulo leva Silas e o reino de Deus saiu. Eu disse uma vez aqui que Paulo e Silas, Paulo e Barnabé, eles concordaram em discordar. Foi realmente. Às vezes é preciso a gente concordar e discordar. Às vezes tem gente que diz, olha, o irmão o irmão só usa short. Vamos concordar e discordar desse caso que não influi muita coisa. Não influi. Olha, o irmão faz isso. Isso não é muito legal, mas vamos ver. É algo realmente que atrapalha a salvação, que me atrapalha de chegar mais perto de Deus, de crescer em graça e conhecimento. Se não, vamos concordar e discordar. Os dois concordaram e discordaram. Certo? Aí o que acontece? Como eu disse, Paulo não aceita. Barnabé, Marcos, provavelmente, continuou a sua jornada. Ele continuou, ele seguiu. Às vezes, quando algo dá errado ou não sai como a gente quer, precisamos continuar. É isso? Precisamos seguir adiante. No slide você vai ler aí que Marcos foi companheiro de Pedro. Papias vai dizer que Marcos ele não conhecia Pedro. Apesar de Pedro estar constantemente na casa da sua mãe. Pedro não conhecia Marcos. Então o que acontece? A viagem do apóstolo Paulo não deu certo. Então, ninguém sabe como, mas com medo de Deus, creio eu, Marcos, ele conhece Pedro. E Pedro se agrada de Marcos. Pedro se agrada de Marcos. E o que é que Pedro faz? Marcos provavelmente falava
perceber que Pedro era um homem ignorante. Pedro não era um homem da letra, igual o apóstolo Paulo. Então, nas missões fora da Judéia, Pedro precisaria de alguém que fosse bom de língua, que falasse outro idioma. Um homem, sabe, um homem que conhecesse. E qual homem melhor do que... Certo? Então, nas missões, Marcos passou a acompanhar Pedro. Irmãos, Pedro tem um carinho tão grande por Marcos, que ele vai chamar Marcos de filho. Se você abrir ali, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, você vai ver que Pedro o chama de filho. Pedro chama de filho. Até aqui nós entendemos duas coisas. Pedro leva Marcos para as suas missões. Até aqui nós entendemos duas coisas. Marcos já trabalhou com o apóstolo Paulo, já trabalhou com Pedro e tem como primo Barnabé. Ou seja, ele está rodeado de homens de Deus. Mesmo quando nós não compreendemos, mesmo quando nós não entendemos, nós devemos confiar. Já pensou se Marcos tivesse falado, olha, ele não me quer, quer esse negócio mais dentro também. Hoje eu não estaria falando dele aqui. É verdade. Você já pensou que aquele jovem rico, Jesus fez um chamado especial para ele. Jesus disse, olha, larga tudo e me segue. Ele pensou, tem muitos bens, muitas terras, muitos escravos. Como assim vou largar tudo? Eu vou dar aos pobres? Como assim? Se ele tivesse largado tudo, provavelmente, hoje, ele ia ter um livro na Bíblia, provavelmente, nós iríamos falar da vida dele, como ele teve fé para largar tudo, mas o amor ao dinheiro, o amor aos bens, ao conforto, fez com que, hoje nós não sabemos quem ele é, nós conhecemos ele como um homem que negou o chamado de Jesus, o chamado pessoal e direto. Certo? Mas voltando aqui para Barnabé, que eu pulei o assunto. Barnabé, o que me chama a atenção dele é a capacidade que ele tem de amar. Barnabé, ele é o cara, eu já falei, ele é o cara que apresenta o apóstolo Paulo aos outros apóstolos em Jerusalém. O negócio lá não dá certo. O apóstolo Paulo, ele volta para a sua cidade, para Tarso. Barnabé, quando volta de Jerusalém, vai atrás do apóstolo Paulo. Lá os dois fazem missões. Mesmo que o negócio não dá certo, nós percebemos que Barnabé em nenhum momento entrou, como eu posso dizer, num conflito mortal com o apóstolo. Ele só fez, olha, não dá certo. Pronto. Cada um segue. Ele amou o apóstolo Paulo e ele também amou o seu primo. Certo? Essa capacidade é muito incrível em Barnabé. Nós precisamos ser um pouquinho, às vezes, compreender. Olha, não deu certo aqui, amém, mas vai dar certo ali. E nunca rogar para si algo em troca. Se Barnabé fosse um homem rancoroso, você ia dizer a primeira coisa, vamos ficar vivo, ia dizer o quê? Como assim? Eu fui pegar você lá em casa, você estava jogado lá e agora você não quer levar meu primo? Mas ele não traz a culpa que fez, ele não passa o rosto que fez, certo? Como eu disse, a história de Marcos é um caminho de fé. Nós percebemos
que há um tempo certo para todas as coisas. E é preciso passar por todas as coisas até chegar ao tempo certo. Ser rejeitado naquele momento pelo apóstolo Paulo foi bom. Por quê? Porque ele conhecia Pedro, passou a fazer lições com Pedro, o que aparentemente era ruim, se tornou algo bom, certo? Há uma evolução. E nós percebemos essa evolução, sabe quando? Quando mais para frente, o apóstolo Paulo, ele é preso lá em Roma. Sabe quem está com o apóstolo Paulo na prisão? Ele estava preso com o apóstolo Paulo na prisão. Não? Silas? Mais para frente. Mais pra frente, né? Colossenses 4:10. Nós lemos. O apóstolo Paulo, ele está na prisão. E sabe o que vai acontecer lá? Marcos. Dá para entender? Ou seja, o fato dele ter continuado, não ter desistido, fez com que Paulo olhasse e dissesse: rapaz, ele amadureceu, ele aprendeu, ele cresceu, quero ele comigo. O apóstolo Paulo, vendo o desenvolvimento dele, o amadurecimento dele, traz ele para perto. Olha, tem uma obra aqui para a gente, vem. Em Marcos foi, você mesmo, mas às vezes eu erro muito do lado pessoal. Fulano disse algo comigo, não quero negócio com ele, né? Fulano disse isso de mim, fulano fez aquilo comigo, me humilhou. Paulo chama Marcos e Marcos, vai. Os dois estavam juntos de novo fazendo a obra. E aqui ele está na prisão. Mas o que me chama a atenção é que Pedro chama ele de filho. Chama ele de filho. Amor. Mas chama de filho porque você tem carinho especial. O apóstolo Paulo, ele está nos seus últimos momentos. O apóstolo Paulo, ele sabe que vai morrer. O negócio está ruim. Todo mundo abandonou o apóstolo. Todo mundo foi embora, deixou ele sozinho. Lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 9, você pode ver aí. O apóstolo está prestes a morrer. Ele só necessita, sabe quem, para ir para lá? É possível, né? Ele escreve uma carta para Timóteo. Timóteo é do seu filho. Timóteo é do filho que o apóstolo Paulo não teve. O amor do apóstolo Paulo por Timóteo é excepcional. Nós percebemos na carta que o apóstolo Paulo ama Timóteo. Na segunda carta, o apóstolo Paulo diz: olha, eu estou prestes a morrer. Todo mundo me abandonou. Nunca está aqui, mas vai embora. Manda Marcos vir aí. Estou pensando dele aqui. Sabe? Nos últimos momentos de vida, o apóstolo Paulo manda chamar aquele que ele não quis caminhar naquele momento. Nós podemos ver a evolução. Um cristão, ele caminha na frente. É incrível você passar 10 anos e continuar igual nos primeiros 6 meses da fé. Não evoluir, não crescer, não amadurecer, continuar com as mesmas picuinhas, inimícios. Entende? Continuar como se fosse um novo convertido para sempre. Caraca, mais de 10 anos, mas é que... uma cadeira. Pedi a gente. Nós vemos a evolução. E essa evolução passa muito
Se eu creio em Deus, se Deus é a rocha da minha vida, então eu creio que as situações que eu passar, boas ou ruins, me levam para Ele. É isso. O apóstolo Paulo disse: todas as coisas cooperam para o bem. Mesmo as coisas que não são agradáveis para mim, se eu estou em espírito e com Deus, elas vão cooperar para o bem. Ou para o meu amadurecimento, ou está me ensinando algo. Nós percebemos que Marcos, ele é um discípulo também do apóstolo Paulo. Porque o que eu falei aqui é basicamente o que o apóstolo Paulo prega. E foi basicamente isso que Marcos viveu. Certo? Como eu disse, o texto ele foi escrito por Marcos. Certo? Há provas fora e dentro da Escritura que nos indica, que nos diz que foi ele. Mas o texto foi o primeiro a ser escrito. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Os historiadores concordam com isso. A maioria, 98% dos teólogos concordam que foi Marcos que é o mais antigo. Certo? Este Evangelho, eu posso dizer, é a biografia mais próxima de Jesus, mais perto, que foi escrita ali bem pertinho da ressurreição e tem por influência direta o apóstolo. Marcos não era apóstolo, mas ele conviveu com dois apóstolos e tinha feito o homem que lhe passava as informações. Foi assim e foi essa hora. Esse teólogo, William Barclay, em um comentário de Marcos, ele vai dizer isso: olha, tanto Mateus como Lucas seguem em geral a ordem dos acontecimentos que encontram em Marcos. Ele estava dizendo que Lucas e Mateus, quando foram escrever o seu Evangelho, eles se basearam no de Marcos. Primeiro, porque o de Marcos é o mais antigo, ou seja, serviu como uma fonte. Segundo, o Evangelho de Marcos dá um modelo de como os outros deveriam ser escritos. Certo? Quando eu vou escrever algo e eu tenho alguém como referência, eu vou ser influenciado por aquela pessoa. E é isso que aconteceu com o Evangelho de Mateus, com o Evangelho de Lucas. A diferença é que quando os dois, Lucas e Mateus, quando os dois terminam as fontes de Marcos, eles completam com outros, mas sempre voltando para o texto de Marcos. O Evangelho de Marcos é possível encontrar quase todo ele completo, em sua totalidade, nos dois Evangelhos. Alguém pode dizer, irmão, quer dizer que lá em Jericó, Jesus curou o cego na entrada, no outro está dizendo que Jesus curou o cego na saída, e o outro está dizendo que Jesus é cego. Então quer dizer que esse Evangelho está se contradizendo. Primeiro, não existe contradição. Como assim? Veja bem. Se eu chego em Jericó, vamos supor que eu cheguei em Jericó, estou no meio da cidade, Jericó está com grande, e eu vejo Jesus curando
um cego ali, uma pessoa. Daqui, depois, outra pessoa chega, ele está em outra posição, e de lá ele vê Jesus curando a mesma pessoa, mas da posição que ele está, ele pode ficar, olha, foi na entrada talvez, mas eu vi na saída, era mais para a saída, né? Está entendendo? Um viu mais na saída, outro viu mais na entrada, mas isso não muda o fato de que o cego foi. A questão é sempre essa, o cego foi. Se você perguntar agora, se alguém presenciar uma assassinato, pode reparar que as pessoas vão dar versões diferentes. Mas, irmão, como é que vai dar versão diferente se estavam todos no mesmo lugar? Porque uma observou uma coisa, o outro observou outra coisa, o outro observou. E ele vai descrever aquilo que ele observou referente àquele fato. Mateus e Lucas nunca fazem a mesma codificação, aquilo que eu falei. Marcos, ele segue uma linha. Lucas e Mateus mudam, fazem alguma mudança, mas no fim termina convergindo conforme o Evangelho de Marcos, certo? O texto de Marcos. O texto de Marcos se divide em duas partes. A primeira parte, que é a parte do capítulo 1 ao capítulo 9. Nessa primeira parte, Marcos nos apresenta quem é Jesus. E o início do Evangelho já dá essa indicação. Ele é o Filho de Deus. Ele já inicia, olha, ele é o Filho de Deus. E a primeira parte termina com uma declaração do próprio Deus. Lá na Transfiguração, Deus vai dizer: este é o meu Filho amado, quem me compraz. Então, na primeira parte do Evangelho de Marcos, Marcos nos apresenta: olha, Jesus é o Filho de Deus. O próprio Deus afirma isso na Transfiguração. Mas tem uma coisa: Deus também confirma e revela por meio de Pedro. Pedro vai dizer lá em Marcos: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. O próprio Deus está revelando a Pedro quem é Jesus. E o próprio Jesus diz: olha, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi a carne que teve isso, mas foi o nosso Pai que está no céu. Nessa primeira parte do Evangelho, nós vemos quem é Jesus. Já na segunda parte, vem a parte mais difícil. Nessa segunda parte, Marcos anuncia a paixão e a ressurreição de Jesus. Lá no capítulo 10, versículo 33, o próprio Jesus vai dizer que ele vai a Jerusalém e que lá ele será crucificado, será entregue aos gentios e será morto. Outra coisa é que para Jesus reinar, ele precisa morrer. Para que o reino ele seja estabelecido, Jesus precisa morrer. Nós não podemos ler Marcos 10, 35. 35? Ao 40. 35 ao 40? O pedido de Tiago e João. E aproximando-se dele, Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que faça o que te pedimos. E ele lhe disse: que quero que vos faça?
E eles lhe disseram: conceda-nos que a tua glória se assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que sou batizado? E eles lhe disseram: podemos, Jesus. Porém, disse-lhe: em verdade, vós bebereis o cálice e eu beberei. Em verdade, vós bebereis o cálice e eu beberei, e sereis batizados com o batismo que sou batizado. Mas, ao assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-los, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Os discípulos, eles querem que Jesus, eles querem a glória. Ele disse: Senhor, mostra a tua glória. Ele diz, nos revela, nós queremos participar dela. Mas Jesus diz que a glória de Deus, ela só virá, ela só será estabelecida quando Ele morrer. E não só isso também deve acontecer aos seus discípulos. Lembre-se, o discípulo não é maior que o seu. Então, para participar dele, eu preciso também beber do cálice. O problema da gente é que nós não queremos participar da paixão. Nós não queremos tomar a cruz, é participar da paixão. Tomar a cruz é beber também do cálice, é ser batizado na agonia. Mas nós não queremos ser batizados na agonia, nós não queremos. Eu fico meio surpreso quando a pessoa diz que segue Jesus. Ah, eu sigo Jesus. Legal. É tudo maravilhoso. Eu penso assim. Como assim, né? Como assim? É desse jeito. Como assim? O mundo está caminhando para o inferno. Nós estamos vivos. Estamos achando tudo lindo. É isso. Está tudo. O mundo é do diabo. As pessoas estão se perdendo. Nós, muitas vezes, não nos dedicamos a Deus como nós deveríamos. Nós não participamos tanto da paixão. E por quê? Por causa dessa visão deturpada. Essa visão meio colorida de que Deus é amor. Aquele negócio de placa de caminhão, sabe? Deus te ama. Deus é lindo. E o fogo consumidor, né? Não é? Tira parte que é essencial de Deus também, que é a sua justiça. E a justiça de Deus, ela virá. E nós precisamos participar da paixão. Tem um livro chamado assim, Imitação de Cristo. Este livro foi escrito por um monge, eu acho que no século XIV, século XV. E ele fala exatamente disso, de você se entregar a Deus, de você ser, como eu posso dizer, ter uma intimidade mais íntima, mais elevada, uma comunhão maior. Tudo nos afasta de Deus. Tudo. Até a gente mesmo afasta de Deus. Tudo nos afasta, tudo nos separa. E nós aceitamos. Por quê? Porque nós não queremos orar. O único meio é o único em que eu posso me relacionar intimamente é quando eu me entrego a Deus emocionalmente. E eu preciso fazer isso todos. Irmãos, já pensou no dia do juízo? O Senhor dizer, olha, não é o pastor que a gente vai responder. Eu posso enganar o pastor. Não é.
Já pensou no dia do juízo o Senhor dizer? Que lembra do Sermão do Monte? Você é humilde de coração. Você é puro de coração. Você é manso. Essa é a teologia de Deus. Você é manso. Só pode ficar no monte do Senhor quem ama. Só pode ficar no monte do Senhor quem não jura falsamente, quem não mente, quem não engana. Responder ao pastor é muito fácil, mas nós iremos responder a Deus. O discípulo não é maior que o seu mestre. Se ele caminhou para a cruz, eu também devo caminhar. É isso que anuncia essa segunda parte do Evangelho de Marcos, capítulo 10, 16. Anuncia a paixão e a ressurreição. Anuncia que Jesus precisa morrer e que nós também precisamos morrer para assim viver para Deus. Como eu disse, irmãos, este Evangelho apresenta Cristo como Rei. Cristo é apresentado aqui como Rei. Ele é o princípio do Evangelho. Ele é o princípio do poder de Deus. Ele é o princípio da salvação. Ele é o princípio da eternidade. Ele é o princípio da justiça. Em Jesus Cristo, nós temos o poder de Deus revelado de uma forma amorosa para os chamados. Certo? E por que Jesus, Marcos apresenta ele como um rei? Porque ele é filho de Deus. Jesus, ele é filho de Deus. Ele é gerado pelo próprio Deus. Nós somos gerados de pai e de mãe. Não tem impossível uma mãe sozinha ou um pai sozinho gerar um menino, né? Precisa de dois. Jesus não. Jesus ele é gerado de Deus. Como eu disse na aula aqui. E ele existe antes de nascer em Belém. Ou seja, é o poder revelador de Deus. É o princípio da salvação. Antes mesmo que houvesse dia, antes mesmo de nós nascermos, Jesus já era o princípio, a revelação do poder de Deus. Para os chamar. Para nos chamar. Segundo, porque o próprio Deus diz: este é o meu filho. Nessas palavras de Deus, nós temos o Salmo 2, versículo 7, e Isaías 42, versículo 1, meio que junto. Deus traz à tona esses dois versículos de Salmo e de Isaías. Este é o meu filho amado. Certo? Este é o Filho de Deus. Ele é o Rei. O próprio Deus diz e admite isto. Certo? Davi foi ele, morreu. Salomão foi ele, morreu. O único que nasceu, que morreu e ressuscitou foi Jesus de Nazaré. Por quê? Porque ele é o Filho. Ele é Filho de Deus, gerado pelo próprio Deus. Salmista incrível. Salmista incrível. Ele disse que Jesus, ele foi gerado pelo próprio Deus. Ele não foi gerado por meio do Pai.
disse o evangelista João. O verbo se fez carne. E a confissão de Pedro é um ponto alto. Pedro diz: Tu és, essa confissão é poderosa. Tu és Cristo, Filho de Deus. Olha, tu és o ungido de Deus. Tu és o Filho de Deus que é vivo, de Deus eterno. Esta confissão é um ponto alto deste Evangelho. Porque Jesus começa como Filho, é apresentado como Filho. Quando Deus fala por meio de Pedro, revela a Pedro, ele é ungido. Filho ungido. Nós sabemos que no Antigo Testamento os reis eles eram ungidos, não é isso? Davi foi ungido, foi escolhido por Deus, foi. Quando Pedro diz, olha, quando Pedro diz, tu és o Cristo, olha, tu és ungido de Deus. Certo? Essa primeira parte deste Evangelho revela isto. Certo? A segunda parte do Evangelho, se eu disse que Jesus é rei, um rei ele tem poder, não é isso? Não existe rei, só na Inglaterra, que a rainha não tem poder nenhum. Mas o rei, ele tem poder, o rei verdadeiro. Não um rei. Um rei verdadeiro tem poder. E Jesus, que é apresentado como rei, filho de Deus, ungido de Deus, ele exerce o seu poder. E como é que ele exerce o seu poder? Primeiro, expulsa demônios. Expulsar demônios, ele está exercendo o seu poder. Segundo, Jesus estava na sinagoga quando um homem com o espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Bem sim que és o Santo de Deus. E aprendeu Jesus dizendo: calma, sabia. O demônio reconhece. Olha, tu és o Santo de Deus que já está aqui para perturbar a gente. É igual quando o crente chega no lugar, não é? Fica lá buscando perturbado. Ou seja, Jesus está exercendo o seu poder. E como você é servo de Deus, naturalmente você tem o poder de Deus sobre a sua vida. Então você, só que tem um porém hoje. Se as pessoas querem ser conhecidas, não no inferno, mas querem ser conhecidas aqui na terra. Nós temos um problema. Se eu sou de Cristo, eu estou sob a proteção dele, sob o poder dele. E mesmo que as coisas fluam da forma errada, eu sei que é para o meu bem, é isso? Só que se eu não obedeço como deve se obedecer, só que eu, ao invés de obedecer a ele, eu digo que obedeço a ele e faço minhas próprias doutrinas. Gente, a gente pode fazer nossas próprias doutrinas de várias formas. Vamos dar uma. Eu posso pegar uma roda de mentira para ganhar mais agenda. Posso falar uma roda de mentira para ganhar dinheiro. Posso falar uma roda de mentira. Dessa forma, eu vou ser conhecido no inferno. É isso? Os pregadores hoje querem ser conhecidos no céu ou no inferno. É melhor, não?
Chega 2 pessoas lá e tem que expulsar o demônio no nome de Paulo. O demônio diz, olha, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas quem é? Tem que entender? Paulo é conhecido no inferno. Certo? Ser conhecido no inferno, cara, é difícil. Exige de mim, exige que eu participe da paixão. Exige que eu carregue a minha cruz. Carregar a cruz, né? A nossa carne o tempo todo. Eu disse, olha, se eu desaparecer aqui, olha, eu não morri. Eu não fugi. Eu não fui embora comigo. Eu estou dentro do mato em algum lugar. Depois de uns 20 dias eu apareço. Não precisa. Irmão, o tempo todo, as redes sociais, a televisão, a família, nós mesmos nos afastamos do Deus. A rotina, né? Muitas vezes, Por isso que é importante ter um momento com Deus. Deus, uma devoção, onde você se torna aquele momento mais íntimo, é você e Deus. Está entendendo? Onde você medita, Senhor, eu magoei alguém hoje, Senhor, eu falo com Deus, Senhor, eu pensei aquilo na minha pensado, entendeu? Aquele momento, porque às vezes a gente magoa muito hoje, só não perceber. Mas Deus não ajuda comigo. Ele expulsa demônios e também ele faz diversas curas. Ele exerce o seu poder. Ele cura a sogra de Pedro. A sogra de Pedro chama atenção. A sogra de Pedro estava se ardendo em fé. Jesus então, ele cura ela. Mas ela não diz. Jesus não diz o que estava causando aquela febre. Mas lá em Lucas, dá a entender que era o Espírito que estava causando a febre naquela mulher. Certo? Ou seja, o demônio também pode colocar alguma coisa. Né? E ele expulsa, cura. Ele cura o leproso, ele faz muitas outras diversas curas. Ele exerce o seu poder. Por quê? Porque este evangelho, ele tem um papel mais, como eu posso dizer, ao mundo gentílico, ao mundo romano. Então esse evangelho, ele tem muitas curas que é para provar. Ele está querendo provar. Jesus está fazendo as curas. E o escritor está escrevendo de uma forma para ele provar, olha, ele tem poder sobre isso, sobre aquilo, ele é assim, ele é o rei, ele é o filho, ele expulsa demônio, ele é. Por que ele faz isso? Porque ele está querendo me provar. Era característica dos romanos querer prova. Ah, fez isso, me mostra, está entendendo? Então o Evangelho está todo o tempo querendo mostrar para você que ele é rei, que ele é o Filho de Deus e que ele tem poder sobre os demônios, sobre as doenças, sobre tudo que você imaginar. Mas Jesus é também servo. Como servo, Jesus ensina as coisas. Como servo, Jesus se move de compaixão. Ele se move de compaixão. A Bíblia vai dizer que a Cananeia estava desesperada. E ele se moveu de compaixão. E ele é um servo que se entrega voluntariamente. Ele se entrega voluntariamente. Ele se entrega até a morte. Ele vive a morte no grito que ele deu lá na cruz. Deus meu,
seja, ele vive a morte. Ele dá um grito do desespero, um grito do desamparado, um grito dos que precisam de Deus. Toda vez que você chora, que você vai para Deus e se deleita, Deus, Ele ouve. Porque Ele ouviu o grito de Jesus primeiro. Aí Ele não leva o coração para cá. Ele não leva. Enquanto estivermos caminhando sobre essa terra, há alguma chance. O problema é que nós nos achamos muitas vezes que nós deixamos as coisas para depois, para quando estivermos perto de morrer. Quando estiver mais velho, eu vou me dedicar a Deus. Daqui a uns anos eu me dedico mais, mas agora eu estou sentindo que tem muita coisa. A gente não pensa em agradar a Deus, em viver para Deus agora. Nós pensamos depois. Olha, quando eu estiver perto de morrer, quando eu estiver bem mais velho, aí eu me dedico. E peraí, se carro para o carro, se tu morrer atropelado ali, tu vai acordar nos braços do carro. Mas é verdade. Não é? É céu e inferno. Tem um camarada, não posso dizer isso. Mas a gente, muitas vezes, deixamos para mim. Eu vou orar, Meu Deus. eu vou ler a Bíblia, Amanhã E às vezes acaba dele. e às vezes acaba nem lendo, nem orando, e às vezes até. E sabe, e isso aí é uma prova que nós estamos muito ligados no que é terrível. Nossos olhos não enxergam o que é espiritual. Tem um autor que disse assim: Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. A pessoa que vive para a eternidade, ela vive cada dia aqui como se já estivesse na eternidade. Ou seja, ela já está com Deus aqui e agora. Ela não vai estar com Deus. O nosso problema é que nós pensamos nisso. E sabe por que nós estamos pensando nisso? Olha só. A vontade de Deus é boa, agradável, perfeita, santa. E ela não parece, muitas vezes. Por que ela não parece? Porque nós não amamos verdadeiramente. Nós não nos amamos. Nós não amamos a Deus verdadeiramente. Isto é culpa de quem é nossa. O Espírito Santo está todo o tempo lhe incomodando, lhe perturbando, mas sabe o que acontece? Às vezes nós temos, como posso dizer, uma invejinha. Como assim, irmão? Eu vejo tudo isso. Os irmãos estão dormindo ali. Eu estou ouvindo tudo. Mas o irmão também quietinho, né? Com a perninha cruzada. Às vezes a gente tem um pouquinho de inveja. Como assim? Às vezes a pessoa passa 20, 30, 40, aí se converte aos 50 anos e vai para o céu. Aí o camarada está aqui, olha, eu não vou ficar aqui todo dia. Se fulano se converteu agora e vai para o céu, mas ele fez isso, fez aquilo, mas vai para o céu e quer dizer que eu vou ter que ficar aqui, eu com risco nem de ir para o céu. Se eu desviar, é melhor eu aproveitar agora. Sabe aquela inveja? Isso é um tipo de inveja. Meu irmão fala assim também. Sabe? Isso é um tipo de inveja. Sabe? Uma vez eu saí do culto, eu não tenho vergonha de falar isso.
aproveitar e depois eu volto e vou para o céu. É mais garantido, eu vou aproveitar mesmo. Aproveita quando aproveita aqui a igreja mesmo. É o dia agora. Então, quando você chora desesperadamente nos pés de Deus, é como se Deus estivesse ouvindo o grito de Jesus. Porque ele desamparaste. Aí ele se levanta do trono e envia o seu Espírito para me consolar, para me ajudar e me fortalecer. Certo? Olha só o que diz Marcos 16,6. Não vos assusteis. Buscai a Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui onde o pusemos. O servo de Deus, ele termina crucificado. Mas ele ressuscita, confirmando que a mensagem é verdadeira, que o poder de Deus estava com ele. Certo? Olha, ser cristão, eu digo que é estranho. Por quê? Porque você ora a Deus que você nunca viu. Você fala com alguém que morreu numa cruz há 2000 anos atrás, todos os dias, sem nunca ter visto também. Tem só a prova, tem só as escrituras. Você anda na contramão de Glória a Deus. Você anda na contramão de todos. Para ganhar, você tem que perder. Para viver, você tem que morrer. Se isso não for estranho, ou loucura, eu não sei o que é. É verdade. Por isso que Paulo diz, né, que o Evangelho é loucura. O Evangelho é loucura. Mas como eu digo assim, é uma loucura. Glória a Jesus. Uma loucura boa, que nos conduz a alma. Não. Você vai achar que eu quero comer, mas não é isso não. Não. Se dizem para mim que o céu é bom, que eu vou encontrar Deus, que lá vai ser perfeito, não tem mais dor, e eu não quero ir, tem algo errado. Tem algo errado, tem algo errado. Se a pessoa não sabe que amar Cristo, não, velho. Não, tem algo errado. Mas porque nós não queremos partir e estar com Deus. A gente sempre volta na mesma terra. Nós não vamos a Deus verdadeiramente. Ou não temos fé verdadeiramente. Certo? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Deixa eu pensar, irmão. Deixa eu pensar.